Fala pessoal, retornando aí, nós estamos na dispensa no formato eletrônico, estamos adentrando agora, vamos falar especificamente da Instrução Normativa 67 de 2021, que diz como que vai ser conduzida essa dispensa no formato eletrônico na esfera federal, administração pública federal direta, autárquica e nacional. Tá ok? Adentramos aí falando da importância dos pontos positivos de se fazer um procedimento no formato eletrônico. Você amplia a competitividade, você reduz os custos transacionais e com isso você obtém o quê? Obtém melhores e mais propostas aptas a gerar um resultado melhor de contratação à administração pública. Então, formato eletrônico prestigia isso. Maior transparência, maior competitividade, mais concorrentes e também mais segurança ao agente público. Você está publicando aquela contratação direta, aquela dispensa, que antigamente era estática. Se instruía um processo ali, né, basicamente justificando o valor, fazendo uma pesquisa, três orçamentos, e você tinha aquele processo estático. Agora não, agora é um processo dinâmico, que você pode fazer, obviamente, quando há a possibilidade de competição, através do envio de lance, você faz um procedimento, vai inserir esse procedimento no sistema, possibilitando o quê? Que pessoas de fora até ali das proximidades participem daquele certame, entregando à administração propostas, melhores propostas, ampliando a competitividade. Gera também segurança ao agente público. Então vamos adentrar aí a dispensa no formato eletrônico, compartilhando aqui slides agora, dispensa eletrônica. Falamos inicialmente que, preferencialmente, as dispensas pelo menor valor elas vão ser inseridas no sistema e publicadas no sistema para que outros concorrentes do Brasil todo participem enviando suas propostas, caso eles achem necessário participar daquele certame, que aquele certame seja atraente a eles. E esse prazo é no mínimo 3 dias. Eu posso publicar mais tempo, mas no mínimo 3 dias. Publicado no sistema para que as pessoas possam ali ler os requisitos daquela contratação e possam competir na plataforma enviando os seus lances, tá ok? Vamos prosseguindo aqui. Então a Instrução Normativa do SERGES, a 67 de 2021, ela dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica, de que trata a Lei 14.133 de 2021. Institui o sistema de dispensa eletrônica na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O artigo 4º, os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação na forma eletrônica nas seguintes hipóteses. Dispensa na forma eletrônica. Em quais hipóteses? Inciso 1º, contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, no limite do disposto no inciso 1º do caput do artigo 75 da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, veja bem, inciso 1º, dispensa pelo menor valor para quê? Obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. No inciso 2º do artigo 4º da Instrução Normativa 67, nós temos o quê? Contratação de bens e serviços no limite do disposto no inciso 2º. Então, dispensa pelo menor valor para comprar aquisição e outros serviços. Nós, o que? Vamos ter que adotar a forma eletrônica. O parágrafo 3º do artigo 75 diz, preferencialmente, vê a Instrução Normativa 67 na Esfera Federal fala bem assim, adotarão. No inciso 3º, contratação de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3º e seguintes. Foi aquilo que eu disse a vocês lá no início da nossa 4ª aula, se não me engano. Eu disse o seguinte, olha só, dispensa no formato eletrônico não é só de menor valor, não. Eu posso ter dispensa no formato eletrônico de dispensas com valores acima do inciso 1º e inciso 2º, mas a fundamentação da minha dispensa é o quê? Uma licitação deserta, uma licitação fracassada, inciso 3º, inciso 4º, são vários objetos ali que o gestor, ele pode optar em fazer ou não a licitação. E aí, se houver a possibilidade de competição, eu tenho que fazer como? No formato eletrônico, porque está aqui, no inciso 3º, contratações de obras, bens e serviços, incluídos os serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3º. Licitações desertas, licitações fracassadas. E seguintes, ainda tem lá os outros tipos de dispensas no artigo 75, do caput do artigo 75. Inciso 4º, importantíssimo, registro de preços
para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, nos termos do parágrafo 6º do artigo 82 da nova legislação. Então, para registro de preço, eu também posso fazer o quê? Dispensa no formato eletrônico, desde que eu tenha mais de um órgão, e isso seja o fundamento da utilização do meu sistema de preço, né? Na esfera federal, eu tenho que ter mais de um órgão. Esse é o fundamento. Beleza? Vamos seguir. Então, artigo 4 diz que a administração pública federal vai adotar, tem que adotar a forma eletrônica nessas possibilidades. Vamos seguindo. No artigo 6º, o órgão ou entidade deverá inserir no sistema as seguintes informações. Então, lá no sistema, a gente vai inserir lá, e está lá a especificação do objeto, tem o CAT-MAT, CAT-SERV, você vai inserir, você vai construir a dispensa no sistema e vai ainda escolher o item lá no cadastro material de serviço. No sistema como presidente, você faz isso, você vai incluir o item lá. Então, a especificação do objeto a ser adquirido ou contratado, as quantidades e o preço estimado de cada item nos termos dispostos do inciso 2º do artigo 5º, observar a respectiva unidade de fornecimento, o local e o prazo de entrega, está lá no sistema, você vai inserir também, do bem prestado, do serviço ou realização da obra. O intervalo mínimo de diferença, porque não é disputa, vai ter envio de lance, são lances mesmo, o licitante, ó, o concorrente vai estar lá enviando lances. O intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. A mesma regra lá do pregão, é o mini pregão, né? Entre aspas, mini pregão. Observância das disposições previstas na Lei Complementar 123, a preferência MEPP, as condições de contratação e as sanções motivadas pela execução total ou parcial do ajuste. Caros amigos, a AGU ela disponibiliza no seu sítio minutas dos avisos de dispensa. Nessas minutas, elas têm lá as questões com relação às sanções. Tem a minuta do aviso, tem a questão da habilitação, tem lá também, a gente fala lá, uma relação do passo a passo a ser feito, né, para se produzir o processo de contratação direta. Então você que é do município, do estado, vá à AGU e veja essas minutas. São um material muito rico, produzido aí pela nossa AGU, disponibilizando para todos da sociedade, tá ok? Vamos seguindo. A data e horário da realização respeitado ao horário comercial, onde ocorrerá o procedimento. Parágrafo único. Em todas as hipóteses estabelecidas no artigo 4º, o prazo fixado à abertura do procedimento e envio de lance de que trata o caput terceiro não será inferior a 3 dias, contados a data da divulgação do aviso de contratação direta. Então, o prazo é de 3 dias. Veja bem, a data e horário da sua realização. Aqui é o seguinte, o prazo mínimo de disputa 6 horas. 6 horas, prazo máximo 10. Por quê? Porque eu só posso executar atos durante o quê? Durante ali o expediente, vamos dizer assim, o expediente. Aqui diz o seguinte, ó, aqui, ó, horário comercial. Então, de 8 da manhã até as 18 horas eu tenho como conduzir aquela dispensa, essa disputa. Então, de 8 às 18, 10 horas. 10 horas. O que eu sugiro? Sugiro, se for o caso, né, eu sempre faço assim, eu conduzo assim, de 8 da manhã às 14 horas. 6 horas de disputa. Porque de 14 horas até o término do meu expediente, eu já consigo fazer o quê? Os aspectos preliminares para julgar as propostas provisoriamente vencedoras. Tá ok? Vamos seguindo. Divulgação. Artigo 7º. O procedimento será divulgado no Compras 4.0 e no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado, SICAF. Então, o fornecedor está registrado ali, você vai receber os informes de várias dispensas pelo Brasil, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender. Algo interessante, pacificando a ideia. É possível a utilização do robô nas dispensas no formato eletrônico? Sim, é possível, sim. A ação normativa ela acaba com essa discussão aí, né? É possível, não é possível, mitigas ou não mitiga. O que eu entendo sobre a utilização do robô? Entendo o seguinte: se esse software for disponibilizado pela administração pública, o mesmo para todo mundo,
ok, não vai mitigar, na minha visão, tá? Com todo respeito, aí a isonomia, né, entre os concorrentes. Agora, a partir do momento que eu não disponibilizo esse software e aí os concorrentes têm que adquirir esse software, eu entendo que vai mitigar aí a competitividade, vai mitigar o princípio da isonomia, né? Vai ter disparidade entre um concorrente e outro concorrente. Esse é meu entendimento. A Instrução Normativa 67, ela traz a possibilidade de utilização. Onde, Crispim? Em qual artigo? Artigo 9º. Quando do cadastramento da proposta, na forma do artigo 8º, então o licitante está cadastrando a proposta, na forma do artigo 8º, o fornecedor poderá parametrizar o seu valor final mínimo, vai parametrizar no sistema o seu valor final mínimo e obedecerá as seguintes regras: a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores e de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobriu menor oferta, e os lances serão os lances serão de envio automático pelo sistema. Olha que interessante. Respeitado o valor final mínimo que o concorrente colocou lá no sistema, né? Estabelecido o intervalo que se estabeleceu primeiro. O valor final mínimo de que trata o caput poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior ao lance já registrado por ele no sistema. O valor mínimo parametrizado na forma do caput possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade contratante, podendo ser disponibilizado estrito e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Então, acaba com aquela máxima, se pode ou não pode usar o robô. Então, agora o sistema vai disponibilizar um software, robô isso, para envio de lance. Até porque, caros amigos, são muitas dispensas para estar participando. E o HH, vamos dizer assim, de maneira corriqueira, da empresa custa dinheiro, há um custo ali do operador. Então, você vai parametrizar o software para enviar esses lances em várias dispensas pelo Brasil e fora as licitações que aquela empresa pode estar aí concorrendo, beleza? Vamos seguir aí nosso curso. Procedimento fracassado do deserto. Veja bem, fizemos toda aquela instrução do artigo 72, nova de licitações e contratos, DFD, ETP, mapa de risco, termo de referência, fizemos toda a instrução. E aí no final, nossa dispensa no formato eletrônico foi fracassar de deserto. E aí, Crispim, o que se faz, cara? O que eu vou fazer? A Instrução Normativa 67 ela traz a solução. Eu posso fazer o quê? No caso de procedimento de restar fracassado, o órgão ou entidade poderá republicar o procedimento, ou seja, vou lá no sistema de novo e republico, insiro no sistema e republico, né? Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou situação no que se refere à habilitação, ou valer-se para a contratação de proposta obtida na pesquisa de preço, que serviu de base ao procedimento, se houver privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, desde que atendidas as condições de habilitação exigidas. Parágrafo único. O disposto do inciso 1º e 3º do caput poderá ser utilizado nas hipóteses de procedimento deserto. Ou seja, não apareceu ninguém, republico. Não apareceu ninguém, eu posso me valer da contratação da proposta obtida na pesquisa de preço. E o que quer dizer esse inciso 3º? Muito importante. A gente faz a pesquisa de preço, a gente pode fazer antes ou pode fazer concomitante. Ao mesmo tempo, eu posso inserir o procedimento sem fazer a pesquisa estimativa. E o concorrente estiver inserindo valores ali, ganhar e indicar para a administração que aquele valor que ele está oferecendo à administração é um valor de mercado. O agente ele precisa fazer uma pesquisa rápida, vai à internet, pede nota fiscal, um envio de documentos de comprovação, que aquele valor é um valor de mercado, usual de mercado. Então, eu inseria a minha dispensa no sistema, formato eletrônico, sem fazer estimativa. Ou eu posso fazer uma estimativa antes de inserir no sistema, está lá no meu processo de instrução essa estimativa, fiz um mapa comparativo, pesquisa de preço, banco de preço, painel de preço, enfim, eu fiz antes e publiquei com aquela estimativa lá no sistema. Então eu posso fazer antes e posso fazer concomitantemente. Se eu fizer antes, eu posso utilizar o inciso 3º do artigo 22. Se a minha dispensa for fracassada ou deserta, eu posso escolher lá o orçamento que, atendendo às condições de habilitação, escolher aquele orçamento, escolher e justificar a escolha daquela empresa que contou com a administração. Mas se eu não fizer essa estimativa antes da
de eu publicar essa dispensa no formato eletrônico, eu não vou ter onde me socorrer caso a minha dispensa seja fracassada ou deserta, caso a minha dispensa seja deserta ou fracassada. Por quê? Porque eu não fiz uma estimativa antes, então não tenho como escolher ali a estimativa de nenhum valor orçado anteriormente. Mas se eu fiz uma estimativa antes e publiquei, caso a minha dispensa seja deserta, ninguém participou, ou fracassada, ninguém atendeu os valores, ninguém atendeu o valor estimado, ou não atendeu os requisitos de habilitação, eu posso fazer uso do valor orçado lá na minha estimativa. Mas se eu não sei antes da publicação da minha dispensa no formato eletrônico, infelizmente eu vou ter que republicar aquela dispensa para ver se eu consigo aí fazer com que ela seja eficaz, eficiente e efetiva, vamos dizer assim, tá ok? Então é importante fazer essa estimativa antes para se ter a condição de utilizar esse inciso terceiro, ou seja, valer-se para a contratação de proposta obtida na pesquisa de preços, que serviu de base ao procedimento, se houver pesquisa, né? Privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, ou seja, eu não preciso escolher o menor preço, não. É o menor preço, atende as condições que eu estou precisando para resolver um problema interno, atende. Então, beleza. E desde que atendidas as condições de habilitação exigidas. Então, eu posso me socorrer a empresa que eu sou com a administração, caso a minha dispensa seja deserta ou fracassada. Beleza? Vamos seguir, força e coragem. Vamos lá, hein? Bom, da abertura da disputa. A partir da data e horário estabelecidos, o procedimento será automaticamente aberto. Se eu marquei para começar 8 da manhã, ele vai começar 8 da manhã e os concorrentes vão estar ali disputando e vendo o lance. Automaticamente aberto pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos por período nunca inferior a 6 horas. Que eu falei, 6 horas é o mínimo. O sistema lá não precisa botar menos que isso também não, tá? Ou superior a 10, porque 8 da manhã até 18 horas é o horário comercial. Exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Crispim, eu sou do município, sou do estado. Eu posso fazer uma dispensa sem ser pelo Comprasnet, por esse sistema. Posso fazer uma dispensa por e-mail, pelo WhatsApp? Posso. Olha só, primeiro, se esse recurso não for um recurso oriundo de transferências voluntárias da União, se esse recurso não for, porque se ele for, ele tem que ser realizado na plataforma que possa ser verificado o gasto desse recurso. Quando for um recurso que transferências voluntárias da União para os estados e municípios. Quando for, eu não posso conduzir essa dispensa no formato eletrônico, a não ser pelo sistema ali que seja sabatinado e à luz, em conformidade com a plataforma Mais Brasil, para ter o controle dessa dispensa. Não posso. Agora, se não for uma dispensa, se não for um recurso, uma transferência voluntária da União para os estados e municípios, o estado e o município ele vai poder dizer como que vai ser realizada aquela dispensa no formato eletrônico nos estados e municípios, porque entende que é uma norma procedimental, um procedimento. E por ser procedimento, nossa primeira aula, como foi importante, é uma norma de conteúdo materialmente específico. Então, os municípios podem dizer como vai ser conduzida a dispensa no formato eletrônico. Eles não podem dizer, inovar o tipo de dispensa, mas o procedimento pode-se, mas desde que não seja um recurso oriundo de transferências voluntárias, porque aí você vai ter que, além de ter que fazer os documentos conforme a IN 58, ETP, conforme a IN 65 e 67, você vai ter que usar uma plataforma que se consiga rastrear aquele recurso sendo aplicado. Tá ok? Então vamos lá. Então, a abertura, 6 horas no mínimo, 10 horas no máximo, e os licitantes vão entrar no sistema e enviar os seus lances. Parágrafo único. Imediatamente após o término do prazo estabelecido no CAPT, o procedimento será encerrado e o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de classificação. Então, acabou a fase competitiva de envio de lance, o sistema já vai dar para o agente de contratação, entre aspas, vamos dizer assim, na Receita Federal, vai dar para ele o quê? As propostas classificadas em ordem, para que ele comece a fazer o quê? Julgar as propostas. Ele vai julgar as propostas. Tem a fase de julgamento das propostas, depois tem a fase de habilitação, depois nós temos o quê? Adjudicação e homologação. Tá bom? Vamos seguir aqui. Então, como eu disse para vocês, nós temos a disputa,
6 horas no mínimo, 10 horas no máximo, envio de lances. Acabou a disputa, eu vou para a fase de julgamento da proposta. O agente de contratação, ele vai avaliar proposta por proposta e vai enviar até, se for o caso, um pedido para negociação para o sistema. Vai ter o chat lá e vai ter o envio, uma contraproposta o agente vai ter que enviar. Obviamente que eu entendo como obrigação do agente público em tentar negociação, interesse público envolvido. Mas tem que se avaliar ali com relação a valores, né? Valores muito baixos, será que é necessário fazer essa negociação? Enfim, fase de julgamento da proposta. Você vai pedir, vai enviar pelo sistema. Caro concorrente, há a possibilidade de fazer negociação para um valor menor? Envia contra a proposta. Caro concorrente, envie-nos a sua proposta ajustada ao último lance, para que o agente ali ele consiga julgar aquela proposta. A proposta pode ser classificada ou não. E você vai dar um prazo para que esse concorrente envie para você essa proposta. Agora, usualmente, os concorrentes já estão enviando já propostas e os documentos de habilitação tudo junto, de uma vez só. Mas veja bem, nós temos fases distintas: disputa, julgamento, habilitação. Então, a proposta foi classificada, eu vou para a habilitação avaliar os documentos exigidos lá no aviso que eu publiquei. Habilitou-se, aí esse procedimento vai para quem? Autoridade competente. Só a autoridade competente vai poder adicar, dizer quem venceu, ligar o item ao vencedor e homologar, avaliar ali toda a legalidade do procedimento. Então, essa aí é a nossa dispensa no formato eletrônico. Crispim, e como é que eu vou produzir isso no sistema? Como é que eu vou produzir essa dispensa no formato eletrônico no sistema? Eu vou entrar lá na área de trabalho, Comprasnet, no caso do Comprasnet, área de trabalho, vou clicar no ícone, lá no rodapé abaixo, divulgação de compras, vou adentrar no divulgação de compras e nessa aba aí, ó, dispensa e elegibilidade, incluir dispensa. Vou incluir uma dispensa. Se eu não terminar, eu posso depois entrar ali, alterar, excluir dispensa, consultar a dispensa, incluir o ASG por adesão. Então eu vou incluir a dispensa no sistema. E lá no sistema, está aí, ó, eu vou dizer, incluir os dados da dispensa, depois eu vou anexar essa dispensa que eu criei no sistema, o aviso, vou fazer um upload desse aviso. Eu vou inserir o aviso, eu vou inserir no sistema esse aviso com a habilitação exigida, eu vou inserir esse aviso, se for o caso, termo de referência, ETP, se eu produzir esses documentos, eu também publico lá. Tá ok? Eu vou ainda incluir o item no sistema, CAT+, CAT-serve. Vou escolher o item lá no sistema, vou incluir nessa dispensa aí, ó, no formato eletrônico, e vou divulgar essa dispensa. Tá ok? E vou divulgar essa dispensa para que os concorrentes possam estar aí participando dessa dispensa. Bom, chegamos aí ao final do curso. Deixo o meu contato para qualquer tipo de dúvida. Pode enviar via WhatsApp, pode se sentir à vontade. Ó, aqui é o aluno do curso dispensa eletrônica, estou com a dúvida assim acessado, tem como ajudar nessa dúvida? Estou à disposição. Instagram, sigam lá, Licita Brasil, a página que eu tenho lá, que eu administro, fiquem à vontade, tá bom? Queria aqui trazer uma questão importante que eu acabei deixando de falar, que eu acho importante falar. Dispensa pelo menor valor. Fiz uma dispensa pelo menor valor. Gerei um contrato. Esse contrato pode ser aditivado? No meu entendimento, ele pode ser aditivado, tá ok? Eu estou trazendo essa questão que eu realmente esqueci de falar lá atrás, mas lembrei aqui agora, estou falando. Na minha visão, pode ser aditivado esse contrato, desde que seja desde que haja um fato superveniente. Eu posso aditivar, porque eu fiz uma dispensa, mas eu criei o quê? Eu gerei o quê? Um contrato. Esse contrato ele tem vida própria. Tá ok? Então, voltando ao assunto aqui, disponibiliza aí meus contatos para vocês entrarem em contato comigo. Meu muito obrigado aí pela confiança no curso. Um curso rápido, mas muito, na minha visão, assertivo com relação aos temas. Dúvidas? Estou à disposição. Fica aí meu grande abraço e meu agradecimento. Forte abraço, tamo junto.